Olá pessoal, sou o professor Isaías, de novo aqui trabalhando com a questão da filosofia, muito embora hoje o nosso assunto esteja também muito voltado para a antropologia, já que a gente vai falar de cultura. Então, o título da nossa aula hoje é Identidade Cultural, Ambiental e Social dos Povos Originários Brasileiros e Latino-Americanos. Então, o que isso significa? Significa que nós vamos trabalhar o intercâmbio cultural existente dentro do Brasil, dentro da América Latina, como é que esse apanhado de cultura se faz presente no nosso dia a dia. Então, para começar, nós vamos falar o seguinte: o multiculturalismo no Brasil e na América Latina é um reflexo da rica diversidade cultural do continente, resultado da miscigenação de povos indígenas, europeus, africanos e asiáticos, entre outros. Essa mistura se manifesta em diversos aspectos da cultura do nosso continente, como a culinária, a música, a religião e as expressões artísticas, tornando a América Latina um lastro de convivência e interação entre diferentes culturas. Isso aqui é muito bom, porque a diversidade é tão grande que a gente leva a vida toda aprendendo e praticando coisas novas. Muito bem. Então, a identidade cultural, ambiental e social dos povos originários brasileiros e latino-americanos é um mosaico complexo, marcado pela profunda relação com a natureza, diversidade cultural e, principalmente, resistência. Esses povos desempenham um papel crucial na preservação ambiental, possuem ricas tradições culturais e enfrentam desafios sociais significativos, como a luta pela garantia de seus direitos territoriais e culturais. E é claro, tudo isso tem uma conotação mundial, porque hoje, por exemplo, quando a gente trata da questão ambiental, a gente não está defendendo o nosso próprio umbigo, nós estamos defendendo o mundo. Essa que é a grande verdade. Então, identidade cultural. Então, isso aqui é a primeira abordagem, assim, um pouco mais demorada que nós vamos fazer aqui. Então, vamos falar inicialmente da diversidade. A América Latina é caracterizada pela sua rica diversidade cultural, com centenas de povos indígenas pré-colombianos, como os maias, os incas, os astecas, né? Cada um com suas línguas, costumes e sistemas de conhecimento. Então é uma coisa muito variada. Outra coisa, a conexão com a natureza. A relação com a natureza é central na identidade cultural desses povos, que veem a si mesmos como parte integrante do ambiente natural. Então, eles veem a natureza e a si mesmos como uma única coisa. Então, não faz aquela diferença entre a natureza lá e nós aqui. Somos uma unidade. Então, é por isso que até na América Latina tem o Pachamama, né, que é um culto à terra-mãe, na verdade. Então, isso aqui é de grande importância. Agora, outra coisa são as tradições. Aí nós temos a música, a dança, a arte, a plumária, que são o uso das penas de pássaros, né? As pinturas corporais e outras formas de expressão cultural que são elementos importantes na construção da identidade e na transmissão de conhecimentos entre gerações. E aí, é claro, nós temos toda a descendência europeia que se fez aqui de forma marcante, né? Principalmente os espanhóis e os portugueses. E aí nós vamos ter músicas como, por exemplo, Solo Le Pido a Dios, uma música de León Riego,
que é muito importante para toda a América Latina. Embora ela seja uma música na língua espanhola, ela é conhecida também no Brasil, inclusive com traduções diferentes, interpretações diferentes. E assim muitas outras coisas nós podemos falar, né? A construção da casa de palha, aqui no Brasil, principalmente, é alguma coisa que a gente tirou aí da cultura indígena. Então, toda essa tradição, ela é muito valiosa. Muito bem. Então, identidade ambiental é outro aspecto de vital importância. Então, os povos são guardiões da floresta. Então, povos indígenas são frequentemente reconhecidos como guardiões da floresta devido ao seu profundo conhecimento tradicional e práticas sustentáveis que contribuem para a preservação da biodiversidade. Hoje, ainda existe um questionamento muito grande da assimilação dessa cultura. Então, porque se a gente for adotar o pensamento dos ameríndios em relação à cultura, a gente acaba atrofiando o progresso. Mas se a gente fazer avançar o progresso com danos irreversíveis à natureza, nós vamos ter grandes problemas para o futuro. Então, conhecimento tradicional. A relação com a natureza se manifesta no conhecimento sobre plantas medicinais, extrativismo, técnicas de agricultura sustentáveis e prática de manejo florestal. Então, isso aqui, praticado pelos povos ameríndios, principalmente pelos índios brasileiros, são exemplos para o mundo. Então, ninguém pode descartar esse conhecimento e essa prática em prol da construção de uma sociedade mais equilibrada, principalmente no aspecto ambiental. E aí nós temos agora a situação do desmatamento, que essa é uma problemática. Então, a pressão sobre seus territórios, causadas pelo desmatamento, queimadas e atividades econômicas, tem um impacto direto na sua identidade ambiental e cultural, colocando em risco suas formas de vida e suas tradições. Então, aqui, esse é o grande problema do progresso. A gente quer fazer o progresso a qualquer preço e a gente acaba matando povos e também culturas. E isso não pode acontecer. Deve haver uma interação para que o progresso possa ser sustentável, aprendendo com esses povos nativos aquilo que é vantajoso para manter o meio ambiente, para manter a natureza em equilíbrio, sem grandes prejuízos econômicos. Então, a gente pode fazer uma economia sustentável se a gente mirar no exemplo desses povos nativos. Bom, agora vamos tratar um pouco da identidade social. Então, primeira coisa, vamos falar dos direitos territoriais. A luta pela garantia dos direitos territoriais é uma questão central, e deve ser, para esses povos, pois a posse da terra está intrinsecamente ligada à sua sobrevivência cultural e econômica. Professor, mas esses povos eles não lutam pelo progresso, acumular riqueza, esse tipo de coisa. Bom, mas eles também têm aquela ideia de que a gente deve ir produzindo aquilo que é necessário consumir para a nossa sobrevivência. Então não tem aquela ambição por acumular sempre mais e deixar reservas, não se sabe depois para quem. Então não tem aquela coisa que muitas vezes tem naquele meio mais cheio de ambição, de que quer acumular para guardar para as gerações futuras. Então cada geração vai produzindo o seu modo de vida, segundo esses povos. Resistência é uma segunda coisa aqui do ponto de vista da identidade social. Então, os povos originários têm historicamente resistido à colonização e à exploração de seus recursos, lutando pela autodeterminação e pelo reconhecimento de seus direitos. Essa resistência ela é muito importante desde a colonização até os nossos dias. E aí nós temos, logicamente, os desafios. Então, eles enfrentam desafios como o acesso à educação,
à saúde e a serviços básicos, além da discriminação e do preconceito que afetam sua vida social e cultural. Professor, mas então para que eles têm que aprender a educação daquilo que o senhor chama de classe dominante? Nós estamos inseridos num mundo globalizado. Então, além do conhecimento que um nativo precisa ter da sua cultura, ele precisa também conhecer a outra cultura, porque ele está inserido nessa cultura maior. A sua cultura está inserida num contexto cultural muito mais amplo. Então, é importante que eles tenham, sim, aquela educação básica daquilo que está ocorrendo num mundo globalizado. Bom, então, temos ainda a questão do multiculturalismo. Então, nesse caso, nós estamos falando de quê? A identidade latino-americana é fruto da interação de diferentes povos e culturas, incluindo indígenas, europeus, africanos e asiáticos. Diálogo intercultural. É fundamental promover o diálogo intercultural e o respeito à diversidade para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, portanto, de uma sociedade muito mais equilibrada. Superação do estigma. A superação do estigma e do preconceito contra os povos originários é essencial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e para a valorização da riqueza cultural que eles representam. Então, tudo isso tem a ver com civilização. Então, a gente não pode mais fazer aquela distinção entre o povo civilizado e o povo não civilizado. Nós temos que começar a entender o outro aspecto da realidade, combatendo aquela ideia eurocêntrica. Então, agora, depois desse momento de reflexão, nós vamos para as nossas atividades. Então, a primeira delas diz o seguinte: os povos originários do Brasil e da América Latina têm historicamente resistido à colonização e à exploração de seus recursos, lutando pela autodeterminação e pelo reconhecimento de seus direitos. A resistência cultural dos povos originários latino-americanos frente aos processos de colonização e globalização é demonstrada através, letra A, da completa adaptação aos costumes e valores das sociedades hegemônicas, ou seja, esses povos se adaptaram totalmente, praticamente sem questionamento, à hegemonia do eurocentrismo. É isso que está colocado aí na primeira alternativa. Letra B, da manutenção de práticas culturais ancestrais, como línguas, rituais e sistemas de conhecimento, em diálogo com o mundo contemporâneo. Letra C, da adesão total aos padrões de consumo e modos de vida ocidentais. Letra D, da negação de qualquer contato com outras culturas para preservar sua identidade. Então, os povos originários do Brasil e da América Latina não querem nenhuma conversa com outras culturas. É isso mesmo? Letra E, da aceitação passiva das decisões políticas e econômicas impostas por governos e empresas. E então, será que já dá para a gente ter uma ideia de qual seja a alternativa que vai responder corretamente a essa primeira questão? Vamos lá. Olha aí, a letra B. Isso aqui é de grande importância. Da manutenção de práticas culturais ancestrais, quer dizer, dos antepassados, como línguas,
rituais, que tem a ver com a questão religiosa, e sistemas de conhecimento, que inclui também o conhecimento das ervas medicinais e por aí vai. Em diálogo com o mundo contemporâneo, ou seja, aqui se destaca a necessidade da importância de que eles possam conhecer a outra cultura, a cultura hegemônica, porque dentro dela as culturas dos povos latino-americanos estão inseridas. Então agora nós vamos à nossa segunda atividade. Os povos originários do Brasil e de toda a América Latina têm grande resistência cultural diante da agressão dos colonizadores à natureza e às suas culturas. Qual dos seguintes elementos é um exemplo da forte conexão entre a identidade cultural e a relação com o meio ambiente para os povos originários brasileiros e latino-americanos? Na letra A, nós temos a substituição de práticas tradicionais de agricultura por monoculturas intensivas. Então está dizendo, quer dizer, eles substituíram aquela prática diversa da agricultura pela única forma de agricultura. Letra B. A valorização da natureza como fonte de recursos para a exploração econômica. Então a natureza é só aquela coisa de dominar a natureza porque saber é poder? Letra C. A utilização de tecnologias modernas para otimizar a produção de alimentos. Isso nem está descartado, mas seria essa o principal elemento? Letra D. A cosmovisão que enxerga a natureza como um ser vivo, com o qual se deve conviver em harmonia. E a letra E, o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental baseados em leis e regulamentos. Então é possível a gente já destacar qual é o elemento central dessa discussão nessa segunda questão? Então, vamos à resposta. Letra D, a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, que enxerga a natureza como um elemento vivo, onde a gente deve conviver em harmonia. Podemos concluir a nossa aula de hoje com o seguinte: a identidade dos povos originários brasileiros e latino-americanos é um patrimônio cultural, ambiental e social valioso, que precisa ser reconhecido, valorizado e protegido. A luta por nossos direitos e preservação de nossas culturas são fundamentais para a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos. Ou seja, não é só para os povos brasileiros e latino-americanos, mas para o mundo todo. Finalmente, somos parte integrante da sociedade brasileira e latino-americana e temos muito a contribuir com o mundo. É isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de visitar a plataforma para a retomada desse conteúdo, para refletir com mais profundidade ainda. Conto com a participação de vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.